Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Ele de Fé e hoje nós vamos realizar o 6º audiobook do livro O Livro da Vida, da Ilusão à Verdade, da Glória Polo. Aborto da amiga. Aos 13 anos, a minha amiga Estela engravidou. Quando me disse que estava grávida, eu perguntei-lhe, mas então, tu não tomavas a pílula? Ela disse, sim, mas não funcionou. Eu disse, mas e agora? Que vais fazer? Quem é o pai? Ela respondeu que não sabia. Não sabia se foi naquela festa ou naquele passeio, ou ainda se era do noivo. Acrescentou que vai ter que dizer que é do noivo. Em junho, viajaram de férias ela e a mãe. Já tinha 5 meses de gravidez. Quando retornou, fiquei surpreendida. Ela não tinha nada de barriga e parecia um cadáver. Estava tão pálida e daquela menina extrovertida que se divertia com tudo. Não ficou nada, já não era a mesma. Sabem, nenhuma de nós gostava de ir à missa, mas na escola que era de freiras, tínhamos que ir com elas. Havia um sacerdote velhinho que demorava muito e a nós, essas missas pareciam eternas, nunca mais acabavam. Enquanto durava a missa, nós estávamos o tempo todo na brincadeira, a rir, sem atenção nenhuma. Mas um dia chegou um sacerdote novo, muito jovem, muito bem apresentável. Nós comentávamos que um jovem tão atraente como o padre era um desperdício. Combinamos qual de nós o iria conquistar. Imaginem, lá na escola as freiras eram as primeiras a comungar e a seguir éramos nós e todas sem confissão. Fizemos uma aposta para ver quem conquistava o padre. Quando fôssemos comungar, desabotoávamos a blusa e aquela quem o padre, ao dar a hóstia, lhe fizesse estremecer a mão, era essa. Que melhores seios tinha. Era essa que tinha chamado a atenção do padre. As coisas satânicas que o maligno nos fez fazer, e nós pensávamos que eram brincadeiras. A que ponto chegávamos? Mas quando a minha amiga Estela chegou daquelas férias, já não era a mesma divertida, brincalhona e alegre de sempre. Agora tinha um olhar apagado, triste, muito triste. Ela não queria contar-me, mas um dia fui à casa dela e ela baixou a saia e disse-me. Quando a minha mãe soube que eu estava grávida, ficou tão furiosa, que imediatamente me agarrou pela mão, colocou-me no carro e levou-me ao ginecologista. Quando chegou lá, disse ao médico, ela está grávida, faça-me um favor, cobre-me o que quiser, mas necessito que a opere imediatamente e resolva-me este problema. A minha amiga abre o guarda-roupas do seu quarto e vejo logo um frasco de vidro com tampa vermelha, com um líquido e um bebê completamente formado ali naquele frasco. Nunca esquecerei. Em cima da tampa do frasco, a caixa com a pílula anticoncepcional. Imaginem. Vejam como o pecado põe uma pessoa doente e uma mãe que fica espiritualmente doente, cega, ao ponto de levar a filha a abortar e ainda por cima mandar colocar o bebê num frasco para que nunca mais se esquecesse de tomar a pílula e colocou aquele frasco no guarda-roupas de forma que, apenas abrisse a porta, visse logo aquele frasco macabro e sobre a tampa a caixinha com a pílula simplesmente macabro e doentio. É o que o demônio faz quando lhe abrimos a porta com o pecado e não o limpamos na confissão. Quando perguntei à minha amiga se não lhe doeu e se não estava triste, ela respondeu ironicamente, mas por que havia de estar triste? Pelo contrário, ainda bem que me livraram desse problema. Mas era mentira, porque ela nunca mais voltou a ser a mesma. Pouco tempo depois, entrou em depressão. Uma depressão terrível. Depois começou a consumir LSD e claro que, como eu era sua melhor amiga, ofereceu-me, mas eu assustei-me. Por um lado, apetecia me provar, porque ela dizia que a droga fazia sentir-se muito bem, que parecia estar flutuando, que parecia estar nas nuvens e tantas outras coisas boas me dizia, que me apetecou provar, mas não pude. Fiquei assustada e disse-lhe que não, porque podia ficar cheirando a isso e a minha mãe descobrir, porque tinha um olfato apuradíssimo e que me matava se descobrisse. O fato é que não provei. O Senhor mostrava-me agora que não foi pelo medo da minha mãe que não provei, mas sim a graça de Deus, por ter uma mãe que rezava e a sua oração com o rosário sustentava-me e não me deixava descer tão baixo. Mas as minhas amigas não gostaram. Discutiram comigo, gritaram e ficaram chateadas por eu não ter provado. Mas eu não pude. Essa foi uma de tantas graças que recebi por ter uma mãe cheia de Deus que rezava por mim, que vivia unida ao Senhor.
Aos 16 anos, perdi a virgindade e veio o aborto. Passaram os 3 anos, ou 14, 15, e cheguei aos 16. Tristemente, aos 16 anos, conheço e tenho o meu primeiro noivo. Começou a pressão das minhas amigas. Eu era considerada a ovelha negra por não ter sido deflorada, como elas diziam. Agora que tinha noivo, começava a pressão psicológica. Eu tinha lhes prometido que quando tivesse um noivo, sim, antes não. Agora já não tinha escapatória. Eu disse à minha amiga, Estela, mas e se eu ficar grávida como tu? Ela responde que não ia acontecer isso porque agora havia outros métodos, como por exemplo os preservativos. Porque na época dela só se usavam as pílulas, mas agora eu não ia ter problemas. Disse-me que ia me dar 5 pílulas para tomar todas no mesmo dia e que usássemos os preservativos que ia ver que não me acontecia nada. Eu sentia-me mal por ter de cumprir essa promessa, mas não queria ficar mal com elas. Olhem que quando aconteceu, vi que a minha mãe tinha razão. Quando dizia que o homem que perde a virgindade apaga-se. Eu sentia isso, que algo se apagou em mim, como se tivesse perdido algo que não voltaria a recuperar. Foi essa sensação que ficou. E também uma tristeza enorme. Não sei por que é que dizem que o sexo é bom. Não sei por que os jovens dizem gostar tanto. Eu acho que não é bem assim. No meu país, Colômbia, vê-se na televisão tanta publicidade que fala e incentiva a sexualidade segura com preservativo, que desfrutem a sexualidade. Eu sinto tanta tristeza quando vejo isso, se soubessem, se soubessem. Olhem que no meu caso eu sentia-me muito triste, sentia um medo tremendo de chegar em casa e a minha mãe notasse. Eu nunca mais olhei a minha mãe nos olhos, com receio que ela visse nos meus olhos o que eu tinha feito. Sentia-me furiosa e até revoltada comigo mesma e com as minhas amigas, por ter sido débil e ter feito algo que não desejava e fazê-lo só para lhes fazer à vontade. Mas sabem que, apesar dos conselhos da minha amiga Sally, com todos os cuidados, na minha primeira relação fiquei grávida. Imaginem o susto de uma menina com 16 anos, grávida, chora. Comecei a notar muitas mudanças no meu corpo. No meio do medo, também comecei a sentir ternura por esse bebê que tinha dentro de mim. Falei com meu noivo e contei-lhe. Ficou surpreendido. Eu esperava que me dissesse que nos casássemos. Eu tinha 16 anos e ele 17. Mas ele disse que não íamos estragar a nossa vida, que eu tinha que abortar. E lá vou eu preocupadíssima, triste, muito triste com a minha amiga Estela. Ela disse-me, não te preocupes, isso não é nada, lembra-te que eu já passei por isso várias vezes. Fiquei um pouco triste a primeira vez, a segunda já foi mais fácil e a terceira já não se sente nada com o aborto. Eu disse-lhe, mas tu imaginas quando eu chegar em casa e a minha mãe vir semelhante ferida, vai matar-me. Ela diz-me, não te preocupes, porque agora já não fazem essa ferida tão grande. Aquela vez que viste aquele corte tão grande foi porque o meu bebê já estava muito grande, mas agora não, no teu caso, não te preocupes, porque está pequenininho, não te vai acontecer nada, a tua mãe nem vai perceber. Oh, irmãos, que tristeza, que dor tão grande. Como o demônio nos fazia as coisas, como se não fosse nada, como se fosse algo sem importância. Como se um aborto provocado fosse o mais natural do mundo, que até é uma estupidez sentir-se mal, que o sexo é para desfrutar sem remorsos, sem culpas, mas sabem por que é que o maligno faz isso? Porque leva as pessoas a isso? Porque, entre outras razões, precisa de sacrifícios humanos, porque com cada aborto provocado, Satanás adquire mais e mais poder. Ninguém pode imaginar o susto, o medo e a sensação de culpa quando cheguei a esse hospital bem longe da minha casa para fazer um aborto. O médico anestesiou-me, mas quando acordei nunca mais fui a mesma. Mataram aquele bebê e eu morri com ele. Chora. Sabem, o Senhor mostrou-me no livro da vida aquilo que não vemos com os olhos da carne. Aquilo que aconteceu quando o médico me fez o aborto. Eu vi que o médico, que, com uma espécie de tenaz, agarra o bebê e parte-o em pedaços. Esse bebê grita com tanta força, nem que tenha só 1 minuto de fecundação, já é uma alma adulta.
podem usar a pílula do dia seguinte ou qualquer outra forma, mas estão a matar um bebê com uma alma adulta, completamente formada, porque a alma não cresce como o corpo, mas é criada por Deus no mesmo instante que se encontra o espermatozoide com o óvulo, nesse segundo. Porque no livro da vida vi como a nossa alma, imediatamente após se tocarem as duas células, forma uma faísca de luz formosíssima, e essa luz aparece ser como o sol, tirado do sol de Deus Pai. No segundo, a alma criada por Deus é adulta, madura, plena e a imagem e semelhança de Deus. Aquele bebê está submergido no Espírito Santo que sai do coração de Deus. O ventre de uma mãe, após ser fecundado, ilumina-se de imediato com o brilho dessa alma e da comunhão de Deus com essa alma. Quando lhe arrancam esse bebê, essa vida. Eu vi como o Senhor estremecia quando lhe arrancam essa alma das mãos. Quando matam aquele bebê, ele grita tanto que todo o céu estremece. Eu vi, no meu caso, quando matei o meu bebê, ouvi-o gritar tanto e tão forte. Vi também Jesus na cruz a gritar, a sofrer por essa alma e por cada alma que é abortada. O Senhor grita na cruz com tanta dor, tanta dor. Se vocês vissem, ninguém teria coragem de provocar um aborto. Chora. Agora pergunto-vos, quantos abortos há no mundo? Num dia, num mês? Imaginam a dimensão do nosso pecado? A dor, o sofrimento que provocamos ao nosso Deus e quanto é misericordioso quando nos ama, apesar da monstruosidade dos nossos pecados. O sofrimento que causamos a nós próprios e como o mal toma posse da nossa vida. É o pecado mais grave, o mais terrível de todos. Cada vez que o sangue de um bebê se derrama, é um holocausto a Satanás e ele fica com mais e mais poder. E essa alma grita. Mais uma vez repito-vos, essa alma é madura e adulta, mesmo que não tenha olhos, nem carne, nem mesmo um corpo formado, mas já tem uma alma completamente adulta. E esse grito tão grande, quando a estão a assassinar, faz estremecer todo o céu, mas, pelo contrário, é um grito de júbilo, de triunfo no inferno. A única comparação que me vem à mente é como na final de um mundial de futebol. Aquela euforia toda, mas como se fosse um estádio enorme, imenso, até perder de vista pela sua grandeza, cheio de demônios gritando como loucos o seu triunfo. Eles, os demônios, jogavam em cima de mim esse sangue desses bebês que eu matei ou contribuí para isso, e a minha alma branca ficou totalmente escura, absolutamente escura. Depois dos abortos eu pensei que não tinha mais pecados, mas o mais triste foi ver que Jesus me mostrava como eu também tinha matado no meu planejamento familiar. Sabe por quê? Eu usava o T de cobre para não engravidar. Desde 16 anos usei esse método anticonceptivo até o dia em que me caiu o raio. Só quando queria engravidar depois de casada o tirava para logo que pudesse o voltar a colocar. Quero dizer a todas as mulheres que usam esses métodos, esses dispositivos intrauterinos que sim, provocam abortos. Sei que muitas mulheres já aconteceu mesmo a mim, que no nosso período menstrual muitas vezes vemos uns coágulos grandes e sentimos dores mais fortes do que o normal. Vamos ao médico e ele não dá muita importância, receita uns analgésicos. E se as dores forem muito fortes, umas injeções dizendo que não nos preocupemos, que é normal, porque é um corpo estranho que está ali, mas que não há problema nenhum. Sabem o que isso é? São microabortos. Sim, microabortos. Os dispositivos intrauterinos provocam microabortos porque logo que se une o espermatozoide e o óvulo, como já lhes disse anteriormente, desde esse momento forma-se uma alma que não precisa crescer porque já é adulta. O que acontece é que os dispositivos intrauterinos não deixam o óvulo fecundado implantar-se no útero e morre. É expulsa aquela alma. Por isso são microabortos. Um microaborto é uma alma adulta completamente formada, a quem não foi permitido viver. Foi muito doloroso ver quantos bebês tinham sido fecundados, mas tinham explodido.
Esses sóis, essas faíscas divinas, não se podiam agarrar por causa do T de cobre. E os gritos desses bebês, desgarrando-se das mãos de Deus Pai, quando não se podiam implantar. É espantosamente horrível de ver. Mas o pior é que eu não podia dizer que não sabia. Eu, quando ia à missa, não prestava atenção ao que o padre dizia, nem ouvia, e se alguém me perguntasse qual foi o evangelho, eu não sabia. Sabem que até na missa os demônios estão presentes para nos distrair, para nos fazer adormecer, para não nos deixar ouvir nada? Pois eu, numa dessas missas em que eu estava completamente distraída, o meu anjo da guarda deu uma sacudidela e destapou os meus ouvidos para que eu ouvisse o que dizia o padre naquele momento. E eu ouvi o padre falar precisamente sobre os dispositivos intrauterinos e dizia que eram abortivos e que todas as mulheres que estivessem a usar esse método para o controle da natalidade estavam abortando. Que a igreja defende a vida e que todo aquele que não defende a vida não pode comungar. Que todas as mulheres que usassem esse método não podiam comungar. Eu ouvi aquilo e fiquei furiosa contra o padre. Mas o que estaria a pensar esses padres? Com que direito? Por isso é que a igreja não avança. É por essas e outras que as igrejas estão vazias, claro, porque não estão com a ciência. Quem pensam que são esses padres? Por acaso vão dar de comer a todos os filhos que vamos ter? Eu saí furiosa da igreja a resmungar. O fato é que no meu julgamento diante de Deus, não pude dizer que não sabia, porque apesar de ouvir aquelas palavras do sacerdote, não fiz caso e continuei a usar esse método. Quantos bebês mataram? Por isso vivia tão deprimida, porque o meu ventre, em vez de ser fonte de vida, transformou-se num cemitério, no lugar de matar bebês. Imagine que a minha própria mãe, a quem Deus deu o dom tão grande de dar a vida, de cuidar o seu filho, protegê-lo contra tudo e todos, aquela mesma mãe, com todos esses dons, mata o seu filhinho. O demônio tem levado a humanidade com a sua estratégia maligna a matar os nossos filhos. Agora compreendo por que razão vivia continuamente amargurada, deprimida, com mau humor, mal educada, com mau feitio, sempre de cara má, frustrada com tudo e todos. Claro, tinha me transformado, sem saber, numa máquina de matar bebês, e isso afundava-me mais e mais no abismo. O aborto é o pior de todos os pecados, o provocado, não espontâneo, porque matar os filhos ainda no ventre da mãe, matar um bebezinho inocente e indefeso é dar a liderança a Satanás. O demônio lidera do fundo do abismo, porque estamos a derramar sangue inocente. Um bebê é como um cordeiro inocente sem mancha. E quem é o cordeiro sem mancha? É Jesus. Nesse momento, aquele bebê é a imagem e semelhança de Jesus. Isso faz uma ligação tão profunda com as trevas, ao ser a própria mãe a matar esse bebê, que faz com que saiam mais demônios do inferno para destruir e destroçar a humanidade. Abrem-se como uns selos que Deus tinha colocado para o mal não sair. Mas por cada aborto, abrem-se esses selos e saem com que umas larvas horríveis, que são mais e mais demônios, que vão saindo para seguir e perseguir a humanidade e a seguir fazer-nos escravos da carne, do pecado e de todas as coisas más que vemos e que se verão cada vez mais. É como se dessemos a chave do inferno aos demônios para que saiam. E vão saindo mais e mais demônios. De prostituição, de aberrações sexuais, de satanismo, de ateísmo, de suicídio, de insensibilidade, de todos os males que vemos à nossa volta. E o mundo vai ficando cada dia pior. Olhe quantos bebês se matam todos os dias. Esse é o triunfo do maligno. Saibam que, por esse preço de sangue inocente, são mais e mais demônios fora do inferno, soltos entre nós. Reparem, nós pecamos mesmo sem saber. E a nossa vida vai se transformando no inferno, com problemas de todo tipo, com doenças, com tantos males que nos afligem, e que é pura e simplesmente a ação do demônio na nossa vida. Mas somos nós e só nós que abrimos a porta ao mal com o nosso pecado e permitimos que circule livremente na nossa vida. Não é só com o aborto que pecamos, mas é dos pecados mais graves. E depois temos o descaramento de culpar a Deus por tanta miséria, tanta desgraça, tanta doença e tanto sofrimento.
Mas Deus, na sua infinita bondade, ainda nos dá o sacramento da penitência e temos a oportunidade de nos arrependermos e de lavar o nosso pecado na confissão e romper os laços que nos unem a Satanás e a sua influência na nossa vida. Dessa forma, podemos lavar nossa alma, mas no meu caso não fiz.